Oi, gente, boa tarde. Vocês acham que a gente já pode começar? Oi, boa tarde, doutora. Tudo Acredito bem? que tudo bem, graças a Deus, você. Acredito que sim, né? Sim. Então tá. Bem, então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anemia ferropriva, né? Mas assim, no diagnóstico diferencial e como que a gente vai fazer a abordagem do tratamento. E depois nós vamos fazer alguns comentários sobre os exames de pré-natal, especificamente a eletroforese de hemoglobina, cultura de strep e o HTLV, tá? Acho que aqui tem que mudar para cá. Anemia, então, né, no conceito geral, é uma diminuição dos glóbulos vermelhos, e isso, gente, é importante porque a gente tem visto, às vezes, uma inversão, né, na hora de fazer o diagnóstico, colocando, por exemplo, a ferritina. A ferritina não é diagnóstico de anemia. Tá? A gente vai ver, tem o lugar dela, que é bem estabelecido, mas não como diagnóstico, tá? E o que essa anemia ela vai gerar? Uma diminuição da capacidade de transporte de oxigênio. Isso vai ser importante, né, na hora da gente pensar na fisiologia fetal e também, né, na questão de como que essa mulher se sente, né? Às vezes, assim, vários sintomas de cansaço e tudo, que vai estar levando por causa dessa diminuição, né, do transporte de oxigênio e a chegada dele, né, no tecido periférico. A causa mais comum que a gente tem, né, é a anemia ferropriva, mas ela não é a única causa. Então, ele é importante porque, na maioria das vezes, a gente vai acertar no tratamento exatamente por ela ser em maior número, mas tem os casos que não são de anemia ferropriva e que precisa de um olhar diferenciado. Então, um pouco do que a gente vai abordar aqui hoje é isso, tá? Tem outras deficiências nutricionais que podem ser agudas ou crônicas, né, que pode levar à deficiência do folato e da vitamina B12. Então, quando que a gente vai pesquisar em qualquer anemia? Não. É depois a gente ter excluído pelos parâmetros, né, que a gente vai usar aí no hemograma para poder fazer essa avaliação. Os quadros de inflamações aguda e crônica também vão levar à anemia. A infecção parasitária é uma causa que ainda é comum, né? E os distúrbios que afetam a síntese de hemoglobina, a produção ou a sobrevivência dos glóbulos vermelhos. Aí nós vamos falar um pouco mais das hemoglobinopatias, tá? Anemia, então, no primeiro e terceiro trimestre da gravidez, ele é diferente do parâmetro daquela paciente que é não gestante. É aquele nível de hemoglobina abaixo de 11 e o hematócrito abaixo de 33. E no segundo trimestre, então, de 13 a 26 semanas, é abaixo de 10,5, né, com hematócrito abaixo de 32, mais leve, moderado e grave, e a gente tem visto, né, o uso da leve e grave, né, nessa abordagem que foi a que eu escolhi aqui para a gente poder estar apresentando. É quando ela está entre 8 e 10,9, né, e depois a grave quando ela está abaixo de 8. Por que que isso é importante na gravidez, essa classificação? Porque abaixo de 8 eu não consigo garantir a oxigenação fetal. Tá? Então, eu começo a ter as repercussões, né, muito importante do ponto de vista da criança, tá? A gente vai dividir aí nas anemias adquiridas e naquelas hereditárias. Nas adquiridas, a gente tem por deficiência de ferro, que sem dúvida nenhuma é a mais comum delas, a deficiência de ácido fólico e de B12, as anemias que se dão por causa de hemorragia, por causa de aplasia medular, né? As anemias hemolíticas adquiridas ou aquelas secundárias à doença crônica. Já as hereditárias, nós vamos ter aí a anemia falciforme, a hemoglobinopatia SC, as talassemias, né, e que são as anemias hemolíticas hereditárias, né, tem alguns outros tipos, mas essas, principalmente porque nós vamos discutir eletroforese de hemoglobina, elas vão ser importantes da gente diferenciar, porque a gente pede o exame e às vezes a gente não consegue fazer uma interpretação adequada dele, tá? Por que que é tão importante a gente pensar, né, no quadro da anemia e ter uma preocupação em fazer esse diagnóstico? Porque na gestante, ela vai aumentar a mortalidade materna, tá?
A hemorragia pós-parto, ela não vai provocar a hemorragia pós-parto, mas ela vai fazer com que essa hemorragia pós-parto tenha uma gravidade muito maior pela repercussão que ela cause. O parto pré-termo, exatamente por essa diminuição, né, dessa oxigenação, dessa transferência de oxigênio, que pode levar aí vários pontos, e quando eu tenho isso também, né, que a gente vai ter? A gente vai ter uma maior quantidade de infecção e gravidade da infecção, uma menor resposta do organismo a esses fatores que levam aí à infecção e no pronto restabelecimento. A instabilidade emocional, porque ela causa bastante desânimo, né? E aí a pessoa não sabe por que está de um jeito ou do outro. Está associada aí com a pré-eclâmpsia, mas a gente não sabe muito sobre fisiopatologia, que é só uma questão de associação. E tudo que a gente fala de associação com pré-eclâmpsia, às vezes é um pouco complicado, né, da gente definir aí a etiologia pela própria complexidade da pré-eclâmpsia, né? Aumenta muito a faixa de transfusão periparto, né? E é hoje uma necessidade que a gente tem ter uma diminuição quando a gente considera todos os riscos de uma hemotransfusão. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar uma transfusão periparto é importante, e ela pode, por causa dessa transferência, né, principalmente nos níveis graves, abaixo de 8 de hemoglobina, levar um quadro de uma insuficiência placentária grave, né, porque não consegue fazer com que se tenha essa transferência de oxigênio do organismo materno para o fetal. Já no recém-nascido, ele vai aumentar a mortalidade pré e pós-natal, né, por todas essas consequências que a gente tem. O baixo peso ou pequeno para a idade gestacional também vão acontecer, né, quanto mais grave a anemia, mais provável disso acontecer, e está aí correlacionado ao desenvolvimento cognitivo. Daí a importância de no pré-natal a gente fazer essa reposição adequada para poder estar evitando, né, piora tanto do desenvolvimento físico quanto cognitivo. No período pós-parto, né, aquela mulher que tem um quadro de anemia vai ter uma produção de leite reduzida, vai ter sintomas depressivos, porque além de todas as alterações, né, do puerpério, aí a gente ainda também vai ter, né, a questão do desânimo, né, cansaço maior do que o habitual, né, causado pela anemia. Isso leva a alteração emocional e cognitiva e interfere nas interações entre a mãe e o bebê, né? Então, isso é importante da gente lembrar o porquê que a gente não pode deixar que uma paciente tenha aí um quadro de uma anemia, que a gente precisa prevenir e ou tratar, de acordo com o que a gente vai ter, tá? Então, não existe dúvida, toda gestante necessita de prevenção, né? Às vezes fala assim, mas aquela mulher tem uma condição alimentar boa, tem uma boa saúde, papá. Não existe. Ficou grávida, já está implícito que ela vai precisar fazer a reposição de ferro, tá? Porque uma pessoa não gestante gasta aí de ferro mais ou menos 2 miligramas por dia. No primeiro trimestre ela gasta 3 e no último trimestre 6 miligramas por dia. E isso não é possível de ser suprido com uma ótima alimentação, tá? Então, assim, toda gravidez tem que receber, né, o ferro, tá? E aqui eu coloco, né, o que a gente tem, quanto que é necessário, de 30 a 60 miligramas por dia. Não devemos iniciar, gente, no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, a gente só vai fazer se for necessário tratamento. Prevenção a gente espera passar aquele enjoo e mal-estar do primeiro trimestre gestante, tá? O sulfato ferroso, ele tem 60 miligramas de ferro-elemento, tem o sulfato ferroso seco, que tem 65, o fumarato, que tem 65, e o gluconato ferroso, que tem 35. Então, como a gente tem aí um mundo de polivitamínicos, né, é importante que a gente saiba que aquele que a gente prescreve, quanto que ele tem de ferro elemento. Então, assim, isso é importante, gente, porque muitas vezes a gente pega suplemento vitamínico que tem um mundo de coisa que não tem uma indicação clara na gravidez, né, e não tem aquilo que é essencial, que toda mulher precisa usar. Então, se a paciente tiver uma intolerância a alguma coisa e vai querer usar o polivitamínico, ou é uma escolha fazer isso, tá?
olha aquela marca que você usa, que você está prescrevendo, quanto que ela tem de ferro e elemento, porque a gente precisa garantir pelo menos essa quantidade aí por dia, de 30 a 60. Isso é para fazer prevenção, não estamos falando de tratamento, tá? Então, quando eu pego, né, o primeiro hemograma lá que a gente já pediu na primeira consulta de pré-natal e vejo uma hemoglobina menor do que 11, o que que eu vou falar? Essa paciente tem uma anemia. Agora, qual tipo de anemia, né? Aí eu vou avaliar o VCM e o HCM. Se ela tem um VCM abaixo de 80 e um HCM abaixo de 26, ela vai ter uma microcitose e uma hipocromia. A ferritina, gente, eu vou olhar o que que essa paciente tinha de reserva e tudo. Ela não é para o diagnóstico da anemia, ela é para o esclarecimento da etiologia da anemia que eu tenho. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre o tratamento e o uso do ferro venoso, e a gente tem visto paciente com 12, 13 de hemoglobina com uma ferritina baixa, né, fazendo reposição, inclusive de ferro venoso. Vocês vão ver que isso não tem nenhum respaldo na literatura, tá? Nós vamos discutir isso um pouco mais para frente, mas só chamando atenção, porque a gente não pode fazer uma confusão. Eu não tenho que pedir ferritina numa paciente que não tem anemia. Ele entra em quem? Ele entra para eu fazer a investigação da etiologia. A saturação de transferrina abaixo de 15 e eu vou ter uma eletroforese de hemoglobina normal, tá? Se ela não apresenta esses achados aqui, eu fiz o diagnóstico de anemia e aí eu vou procurar, né, quais são as outras etiologias possíveis para essa anemia, para poder fazer o tratamento direcionado. Tá? Quando a gente considera que uma anemia grave com um nível de hemoglobina abaixo de 7, né, se eu vou ter o parto nos próximos 15 dias, ou essa paciente apresenta uma instabilidade hemodinâmica, o que que é o tratamento? Não é ferro. Esse tratamento é uma transfusão sanguínea, porque eu não tenho tempo hábil de esperar a resposta do organismo para que tenha essa correção. Se ela tem uma hemoglobina abaixo de 7 e ela está estável do ponto de vista clínico, eu posso fazer o tratamento via parenteral, que é o ferro venoso, tá? Agora, se ela tem uma anemia leve e ela apresenta ou intolerância ao ferro, ou uma baixa absorção de ferro, ou uma doença celíaca pós-bariátrica, aí qual que é o tratamento que eu vou fazer? A via parenteral, porque ela não vai ter essa absorção do ferro. Então, nós vamos ver, eu estou fazendo lá o tratamento adequado, calculado da quantidade de ferro a ser reposta, e ela não tem uma boa resposta. Vou passar para a via parenteral. Ou uma paciente que já chega no pré-natal e ela tem aí a história para a gente de uma pós-bariátrica, né? Ela não vai ter a absorção, porque foi retirado, né, do circuito dela, né? Aí a capacidade de fazer essa absorção. Então, o tratamento dessa paciente vai ser via parenteral. E se ela não tem nenhuma dessas condições que indicam para a gente o ferro venoso, o tratamento é via oral. Então, vocês veem que nível de ferritina, ele não entra, né, aqui nessa necessidade de fazer o tratamento com a via parenteral. Estou batendo nisso porque eu tenho visto muito isso, né, na prática de paciente que chega usando, desconsiderando os riscos desse tratamento, né, pela via venosa, tá? O tratamento via oral, então, né, nós vamos usar aqui de 120 a 180 miligramas de ferro elemento. E aí, então, quanto que a gente vai usar de sulfato ferroso, fumarato e do gluconato, tá? Não associar com polivitamínicos, pois assim tem uma menor resposta terapêutica. Então, na hora que eu vou dar o sulfato ferroso, eu não vou pôr a vitamina que essa paciente usa junto, eu vou separar a administração dessas duas medicações para que eu possa otimizar a absorção dessa paciente. A dose, ela deve ser dividida em 2 e às vezes até 3 vezes ao dia, sempre antes da refeição, tá? E existe aí a possibilidade de fazer o uso em dias alternados, tá? Isso aí tem sido visto
essa resposta melhor, né? Para poder ter essa absorção, né? Se eu faço, então, o tratamento pela via oral, eu vou repetir o hemograma depois de um mês, não é depois de uma semana, é um mês eu vou ver. A hemoglobina passou para 11, ou seja, eu tive uma anemia tratada, corrigida, eu vou passar a fazer a profilaxia, porque toda gestante tem que usar o ferro durante a gestação. Então, se ela não tem mais anemia, ela não vai suspender de tudo, ela vai passar para o modo profilaxia. Se ela tem abaixo de 11, mas os níveis, né, de hemoglobina e do hematócrito estão maiores do que estava no exame anterior, eu vou manter esse tratamento via oral, porque o que eu vejo? Que ela está aumentando, ainda não está pronto, não está resolvido, não está corrigido, mas ela está tendo o caminho da melhora. E o que é que a gente vai esperar desse caminho da melhora? É quando ela aumenta mais ou menos 0,3 gramas por decilitro por semana. Então, se essa paciente estava com 8 de hemoglobina e eu vou fazer daqui a um mês, ela deve estar por volta de 9, 9,2. Então, eu considero que ela ainda tem anemia, mas está num processo de melhora e de recuperação. Se ela continuar abaixo de 11, mas esse nível de hemoglobina não melhorou, né, mesmo que eu não tenha o diagnóstico claro, mas ela não está apresentando resposta. Se ela não está apresentando resposta a esse tratamento oral, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou indicar o tratamento pela via venosa, tá? Aqui eu pus, gente, assim, só para a gente poder ter uma noção que os exames, que as apresentações das medicações são muito diferentes. Então, cada um olha, quando for fazer, né, se eu uso o sulfato ferroso do SUS, ok. Quanto que ele tem de ferro elemento? 40 miligramas. Então, eu tenho que fazer a conta, que se eu vou precisar usar aqui de 120 a 180, quantos comprimidos que eu vou precisar usar ao dia? Tá? Se essa paciente tem condição, eu posso passar o Noripurum para ela, né, oral, tá? Que nós estamos falando de apresentação oral. Ela tem 100 miligramas, então ela vai tomar 2 comprimidos por dia, tá? Ok, né? O Neutrofer, ela tem apresentação de 80 e 150, então vou prescrever. Se eu for passar o Combiron, é de 50. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, assim, a gente não prescreve cada dia um, porque são muitas as apresentações comerciais e a gente tem que saber aquele que a gente prescreve, né, quanto que ele tem, para eu poder fazer esse cálculo de uma forma correta, tá? Aqui, gente, esses eu pus porque é os que eu vejo serem mais usados e tudo, tá? Aí, cada um pode ir lá e olhar em bula quais que são os nomes comerciais, tá? Aqui não tem nenhuma intenção de fazer propaganda nem nada de ninguém. É só um exemplo, né, daqueles que a gente vê sendo usados todos os dias. Se eu vou precisar passar o venoso respeitando aqueles critérios que a gente já discutiu, eu posso usar aí o sacarato de hidróxido de ferro. Como que a gente vai usar? Né? 2 ampolas de 100 miligramas, vai diluir aí em 200 ml de soro fisiológico, vai fazer, né, um tempo de administração de 2 horas, de 3 em 3 dias. Então, gente, se eu vou usar dia de semana, segunda e quinta, segunda e sexta, né? A gente vai ter que fazer essa diferença aí. E nunca vou ultrapassar acima de 500 miligramas por semana. Então, o intervalo aqui, ele é de 3 em 3 dias. Tem a maltose férrica, que ela, né, é muito melhor. Eu faço mais rápido, ela tem menos reação, né, menos risco de reação alérgica. Qual que é o probleminha dela? Ela custa quase 14, 15 vezes mais, né, do que o sacarato de hidróxido de ferro. Então, se a paciente tem condição, ótimo, eu vou para a segunda opção, realmente vai ser muito melhor. Agora, se eu não tenho, né, eu vou fazer aí a primeira opção, tá? Porque a questão limitante aqui é a questão do valor de uma das 2 medicações, né? Aqui eu vou repetir o hemograma com 15 dias.
tá? Ao invés de 1 mês. Se eu estou fazendo um tratamento oral, então, eu repito o hemograma em 1 mês, e se eu estou fazendo o tratamento venoso, eu vou repetir o hemograma em 15 dias. Quando a hemoglobina é maior do que 11, o que eu faço? Anemia corrigida, vou para a profilaxia. Se ela é abaixo de 11, mas está maior o nível, e aqui, ó, quanto que eu espero? Lá, vocês lembram que a gente esperava 0,3 por semana? É que eu espero um aumento de 0,5 por semana, tá? Eu vou repetir o tratamento parenteral e repetir o hemograma em 15 dias. Então, ainda não está resolvido, mas está tendo aí uma melhora. Agora, se ela é abaixo de 11, né, e não tem aumento dos níveis de hemoglobina, eu vou dosar a ferritina e a transferrina, né, porque pode ser que eu tenha aí outras alterações e que, na verdade, isso que eu estava achando, que eu estava tratando uma anemia ferropriva, não é. Eu preciso considerar outras causas, tá? Eu mantenho aquele tratamento, mas eu reconsidero uma pesquisa mais aprofundada do porquê que essa paciente tem essa anemia. Então, o tratamento venoso, ele é a primeira escolha quando eu tenho os níveis abaixo de 7 e que eu não tive a indicação de transfusão sanguínea, porque essa paciente ainda está longe do parto, eu tenho tempo para fazer essa recuperação e ela está assintomática, menor do que 7, mas assintomática. A gente não deve fazer tratamento venoso antes de 14 semanas, tá? O tratamento venoso, ele não é liberado, né, porque não tem estudo garantindo a segurança dele no primeiro trimestre da gestação. Então, a gente só usa a partir de 14 semanas. Então, eu vou usar para anemia grave, quando essa paciente tem intolerância ao ferro oral ou falha, né, do tratamento oral. Se ela tem uma doença inflamatória intestinal, não adianta, porque ela não vai absorver. Então, eu preciso dar venoso. E quando ela tem aí a bariátrica, ou é uma paciente renal crônica, que aí eu vou fazer o tratamento venoso, tá? Contraindicação: anemia que não é relacionada à deficiência de ferro, quando ela tem uma saturação de transferrina acima de 45, uma ferritina maior do que 500, está aí no processo de uma infecção ativa ou de uma septicemia, e tem uma disfunção hepática ou cardíaca grave. Então, não é esse uso indiscriminado que a gente tem visto da forma venosa, tem sido utilizado de uma forma, assim, pouco responsável o medicamento venoso, tá? Agora, né, de anemia, eu acabei de colocar, eu acho que era o nosso objetivo, só tá falando mesmo da anemia ferropriva, e agora nós vamos entrar aí nas adquiridas pela a eletroforese de hemoglobina, tá? Então, o que que é eletroforese de hemoglobina? O que que a gente espera desse exame? Ele vai nos permitir fazer o diagnóstico das hemoglobinopatias. Ele deve ser feito em toda gestante, né? A gente pede com os exames da primeira fase, tá? Essas hemoglobinopatias, elas são resultantes de alteração estrutural, funcional ou quantitativa da produção de hemoglobina. Como que a gente vai estar dividindo? O que que eu espero? Quais são as patologias que eu vou fazer o diagnóstico com essa eletroforese? Anemia falciforme, né, ASS, a hemoglobinopatia SC, tem outras hemoglobinas anômalas, que aí vai ser diferenciado, e quando a gente receber um resultado em que a gente tenha essas outras hemoglobinas, aí a gente vai ter que ver esse diagnóstico. As mais frequentes são realmente a falciforme e a ESC, né? As talassemias podem ser as alfa e beta talassemias, e aqui, naquilo que eu falei com vocês naquele review diagnóstico, nós vamos ver a importância das alfa talassemias, tá? Por que que é importante, né, fazer eletroforese de hemoglobina para toda gestante? Porque a doença falciforme interfere na evolução normal da gestação, assim como a gestação agrava a doença falciforme. Daí a importância da gente fazer esse exame, mesmo não sendo uma doença extremamente frequente, tá? Ela é contraindicada a suplementação de ferro, então quando eu pego, né,
a doença falciforme, eu não uso ferro para essa gestante. Então, ela tem uma anemia, geralmente uma anemia bastante importante, na SS mais baixa ainda, às vezes, inclusive, com o valor abaixo de 7, né? Na SC, ela fica aí na faixa de 9, 8,5, 9,5, né? Que é a faixa que ela fica. Eu também não uso ferro para essa paciente. Eu vou fazer a suplementação apenas do ácido fólico. E não é o ácido fólico do polivitamínico, é na dose do que a gente tem no postinho mesmo, tá? Aquele que é os 5 miligramas por dia, porque a dose preconizada é de 4 a 5, mas a nossa apresentação comercial é de 5, então é ela que a gente vai estar usando, tá? Então, SS e SC usa só ácido fólico, não usa sulfato ferroso, certo? O que é o exame normal que a gente pega? Eu tenho hemoglobina A e A2, né? A numa quantidade muito maior, de 95% a 98%, e A2 de 2 a 3,5%. E hemoglobina F fetal, né, abaixo de 1. Aqui eu já vou prestar muita atenção no nível da hemoglobina A2, porque é ela que vai me dar o diagnóstico das beta-talassemias, tá? Então, quando a A2 está mais aumentada, eu já vou falar assim, posso estar aí com uma beta-talassemia, tá? O traço falciforme, eu tenho a A e a S, tá? Então, a S está ali, às vezes a gente vê esse encaminhamento para o alto risco, eu não vou mudar o meu acompanhamento, ela não vai interferir no resultado da gravidez. Qual que é a atenção que a gente tem? Que é uma criança que passa a ter o risco de ser falciforme se o pai, né, for aí ou ele tem uma falciforme, ou ele tem uma SC, ou ele tem um traço, né? Se o pai também tem um traço, eu tenho 25% de chance de ter uma criança que tem anemia falciforme. Isso vai ser verificado depois no teste do pezinho, né? Que a anemia falciforme, ela faz parte, né, do exame, mas aqui é importante a gente falar que só vai ser o aconselhamento. Para a própria pessoa, ela não vai ter uma repercussão maior, tá? Hemoglobina A2, ela continua no mesmo jeito, e a F pode estar um pouco elevada, tá? Mas normalmente ela está normal, tá? Então, eu não chamo isso de anemia falciforme, isso é um traço falciforme, não é uma doença, ela é só portadora do gene, tá? Quando eu tenho a hemoglobina mesmo, anemia falciforme, que é a SS, eu não tenho hemoglobina A, tá? Ela tem só S, acima de 85 a 90%, ela tem A2, né? Que pode estar normal ou discretamente aumentada, e a hemoglobina F, ela pode estar normal e pode estar um pouco elevada. Então, aqui eu tenho a A2, mas eu não tenho a A. Então, ela vai ter uma quantidade quase que total aí da hemoglobina S, tá? Então, de 85 a 90%, geralmente, né, quem tem uma anemia falciforme já tem sintoma lá desde a infância, não é alguém que vai ter um sintoma que vai aparecer pela primeira vez na gravidez. E os níveis dessa hemoglobina, eles já são, né, bem mais baixos. São pacientes que normalmente já têm história de hemotransfusão prévia, né, são pacientes que têm um alto risco, né, durante a gravidez e durante o período de pós-parto. Eu tenho a SC, que eu também não tenho hemoglobina A, mas eu tenho a hemoglobina S e a hemoglobina C, tá? Ela né, a gente chama muito de doença falciforme, mas o certo da gente falar é uma hemoglobinopatia SC. Essas pacientes têm um risco também aumentado durante a gestação, devem ser vigiadas e acompanhadas no pré-natal de alto risco, tem todo um esquema de acompanhamento diferente, e o nosso papel no pré-natal de risco habitual é identificar essa paciente, tá? Aí a gente tem aí as associações com a beta-talassemia. Então, a S com a beta-talassemia. Eu tenho hemoglobina A ausente, a hemoglobina S, ela é a predominante, mas a A2 está muito aumentada. Então, aquilo que eu chamei a atenção para vocês.
Quando a A2 está aumentada, eu já estou pensando nas beta-talassemias, tá? Aí, a beta-talassemia, eu posso ter ela associada com a S, posso ter a beta-talassemia menor e a beta-talassemia maior. Isso vai diferenciar para a gente, né, assim, o grau de anemia que essa paciente vai ter. A beta-talassemia menor, né, é o traço beta-talassêmico, ela não vai ter aí uma repercussão grande disso, né, ela é traço, né, A2 é acima de 3,5, geralmente aí quase entre 4 e 8, a hemoglobina F é um pouquinho aumentada. Agora, o que chama atenção? Ela tem uma microcitose muito importante, e o VCM, ele é mais baixo, desproporcional ao nível da anemia que eu tô vendo. Então, eu tenho uma hemoglobina de 9 e pouquinho, e um hematócrito lá embaixo. Então, isso vai levar, né, que a gente tenha aí um VCM muito baixo. E a beta-talassemia maior, né, eu tenho ausência da hemoglobina a hemoglobina A2 bastante elevada, muito mesmo elevada, e é isso que vai fazer com que a gente tenha que ter esse acompanhamento também específico, mas com uma repercussão muito menor na gravidez quando a gente compara com a SS e com a SC. E a alfa-talassemia? Lembra que eu falei ali, né, naqueles valores que a gente ficou tentando, tratou com ferro e nada resolveu, e aí a gente olhou, a eletroforese de hemoglobina era normal, e que não está batendo, que eu vou olhar outras causas? Essa paciente pode ser que ela tenha, sim, uma alfa-talassemia, e a eletroforese é normal. Aí ela vai precisar de ter o diagnóstico pela hematologia, porque aí vão pedir exames específicos para poder estar olhando. Mas é essa hora que a gente vai fazer uma hipótese, né, que eu possa estar com uma paciente com uma alfa-talassemia, né, comigo. E o que chama atenção? Que a eletroforese dela normalmente é normal, né, mas ela tem uma microcitose persistente e um ferro normal. Então, quando que eu vou descobrir essa paciente? Na hora que eu estou tratando aquela paciente que eu estava achando que era ferropriva, aí eu vou fazer ferritina e o ferro sérico, e aí tá lá, o ferro dela é normal, né, mas ela tá lá com uma anemia microcítica, né, que não melhora a despeito do tratamento que a gente está fazendo, certo? Agora, então, nós vamos passar para a cultura de streptococcus, tá? A profilaxia da sepsis neonatal precoce pelo estreptos do grupo B, ela é recomendada porque trata de uma importante causa de mortalidade perinatal, aquela que é responsável da mortalidade e morbidade pela sepsis neonatal precoce. A gente pode usar dois tipos, né, de métodos para a gente poder fazer aí a profilaxia da sepsis neonatal precoce, que pode ser baseado na presença de fator de risco ou no screening, tá? A gente tem usado muito mais a presença de fator de risco, mas a gente sabe que a gente está perdendo paciente. Então, hoje, né, eu penso que a gente deveria realmente começar a colocar o screening, né, durante o período de pré-natal, que a gente pede a cultura vaginal e retal entre 35 e 37 semanas de gestação, tá? Elas devem ser solicitadas. Quanto aos fatores de risco, né, a gente vai fazer, né, a identificação deles normalmente no ambiente hospitalar. A realização da cultura, né, entre 35 e 37 semanas, ela é respaldada por quê? Porque é a estratégia que, baseada apenas em fatores de risco, ele fala em identificar uma parcela importante das gestantes colonizadas, mais ou menos 30%, tá? E, consequentemente, os recém-nascidos ficam em risco de desenvolver a sepsis neonatal precoce, que é muito grave. Mas quando que a gente vai colher? Em qualquer época da gravidez? Não, entre 35 e 37 semanas. Por quê? Porque a colonização pelo estrépito, ela não é contínua, não é uma pessoa que tem, se eu não trato, ela não tem. Ela tem a colonização, passa, tem a colonização, passa. Então, é importante que eu pegue isso em qual momento? No momento que é o mais provável de ser igual ao do parto dela. Por isso que a idade gestacional é essa, entre 35 e 37, tá? Por causa dessa correlação com o status intraparto que ela tem. Se a gente colhe muito cedo, eu
perco, né, aquilo que eu estou fazendo, a escolha pela cultura do estrépito para poder pegar o maior número de mulheres que têm indicação de fazer a profilaxia para que a gente possa evitar aí a sepse neonatal precoce. Tá? Independente de que se eu vou usar a estratégia de fator de risco ou da cultura de Streptococcus entre 35 e 37, se essa mulher tem uma bacteriúria, ou seja, eu fiz uma urocultura no pré-natal, né, e ela foi e tem uma urocultura e que o germe que cresceu era um Streptococcus do grupo B, tá? Aí a gente vai tratar. Então, essa paciente eu não preciso fazer nada, eu não preciso pensar em fator de risco, eu não preciso fazer cultura de estresse, porque ela já vai ter indicação de fazer a profilaxia no momento do parto, tá? Ou quando eu tenho na história dessa mulher um filho anterior que teve sepsis pelo estrep do grupo B. Essa também, ela vai fazer a profilaxia no parto, independente de fator de risco e independente da cultura, tá? Agora, se essa cultura for negativa, ou eu tiver feito a profilaxia por 48 horas nas últimas 5 semanas, mesmo se presentes fatores de risco, não vou realizar um novo ciclo de antibiótico, tá? Então, gente, essa é a importância dos laboratórios serem, assim, fazerem a cultura com material adequado, né, soltar com responsabilidade, porque senão aquele benefício de identificar aqueles 30% a mais de mulheres em que eu devo fazer a profilaxia, eu vou perder aqui. E aí eu não vou usar o fator de risco, eu tenho risco de deixar exposto uma criança que vem. Então, isso precisa de ser olhado, tá? Eu acho que aí a questão da gestão tem que olhar se os laboratórios contratados para a realização da cultura específica, cultura de estrep, se eles usam um meio de cultura adequado, porque isso vai fazer toda a diferença no nosso resultado. Tá? E qual que é essa paciente que já fez essa profilaxia? Aquela que às vezes veio para a maternidade, estava num quadro de ameaça de trabalho de parto prematuro. Quando está no quadro de ameaça de trabalho de parto prematuro, a gente faz a profilaxia da sepsis, porque isso faz parte, né, da boa prática, exatamente para evitar a sepsis neonatal precoce. Então, essa paciente, né, às vezes ela vai retornar em trabalho de parto antes do intervalo de 5, máximo de 5 semanas, aí a gente vai ter que considerar aí a cultura ou o fator de risco de acordo com o que for o critério que a gente tem, tá? Se ela Isabela, essa é uma questão que a gente vai precisar trabalhar, porque o Ministério, ele preconiza que seja feita no pré-natal, tá? Então, teoricamente, tem que ser feito sim, tá? Nos casos de bacteriúria por estrep, deve ser realizado o tratamento da infecção urinária, porque eu fiz urocultura, eu estava procurando infecção urinária, então é por estrepto, eu vou fazer o tratamento de estrepto. Mas se ela tinha uma bacteriúria por estrepto, no momento do parto, eu vou fazer a profilaxia, porque a profilaxia da sepse, ela não é feita durante o pré-natal, ela é feita no momento do parto, na hora que essa paciente interna para o parto. Por isso a importância dela constar o resultado dela descrito com clareza no cartão de pré-natal, tá? Se ela teve essa bacteriúria, né, não preciso pedir cultura, porque ela já vai fazer mês de todo quanto é jeito, tá? Então, ficou sem lugar para o método baseado em fator de risco? Não, né? Por exemplo, essa paciente entrou em trabalho de parto antes de 35 semanas. Então, é óbvio que eu não tenho cultura, porque não estava na hora de eu fazer, tá? Então, eu vou usar o critério de fator de risco e vou fazer a profilaxia. Se ela tem uma bolsa rota acima de 18 horas, isso vai estar aumentando o meu risco e aí a gente vai fazer a profilaxia. Se ela apresentou febre durante a evolução do trabalho de parto, eu vou fazer a profilaxia. Ou aqueles dois que eu já tinha citado, antecedente recém-nascido com a sepsis neonatal por Streptococcus ou a bacteriúria por estrepto na gestação. Então, quando eu tenho algum desses fatores, eu vou usar o fator de risco na indicação da profilaxia, certo? Bem, então, a questão do estrep que eu passei. Do HTLV, gente, eu vou
já trazer alguns pontos a mais, porque o ano passado mesmo a gente fez uma apresentação grande, mas já saiu outra atualização em relação a isso, então tem algumas mudanças em relação ao que eu apresentei o ano passado já, tá? Principalmente em relação à via de parto e algumas definições daqueles casos em que a gente não tem aí a confirmação diagnóstica, tá? Então, HTLV é um vírus linfotrópico de células T humanas, ele é um retrovírus humano oncogênico e ele foi identificado pela primeira vez em 79. E ele vai infectar principalmente as células do sistema imunológico, tá? A gente tem 4 tipos dele, né? O HTLV1 e 2, que são os que vêm nos nossos resultados, 3 e 4 ele é descrito fora da nossa área, né? Ele é lá da África Central, então aqui pra gente não. Principalmente o HTLV1, né, é principal tipo associado à doença, especialmente neurológica, dermatológica, oftalmológica, além do câncer como a leucemia e linfoma das células T do adulto, né, então ele é considerado muito grave. Já o HTLV2, ele tem um papel etiológico um pouco menos definido, tá? A prevalência não houve mudança do que é estimado e eles chamam muita atenção que assim, muito diferente entre as várias regiões, mesmo dentro do Brasil, mas estima aí 0 a 1,7 casos para cada 100 gestantes. Então, quando a gente começa a fazer esse rastreamento, a gente vai encontrar essas mulheres, tá? A amamentação é a principal via de transmissão vertical, o risco estimado é em 20 a 30%, daí a importância de fazer a pesquisa do HTLV durante a gestação. E por que que a gente faz na primeira consulta? Para dar tempo da gente confirmar o diagnóstico, porque na hora que chegar no momento do parto, eu não ter que fazer uma exposição dessa criança na amamentação ou suspender a amamentação sem nenhuma justificativa, porque eu não fiz o exame que eu tinha que fazer no momento que eu tinha que fazer, tá? A transmissão intrauterina e no parto, ela pode ocorrer, mas ela é menos frequente. Então, a causa mais importante da transmissão vertical, sem dúvida nenhuma, é a amamentação, tá? Mais de 90% dos infectados são assintomáticos, mas eles continuam transmitindo o vírus. E esse é o risco. Por isso a importância de, nas pessoas completamente assintomáticas, a gente fazer essa pesquisa, porque ela pode levar aí a transmissão vertical. Então, a gente vai fazer o HTLV na primeira consulta de pré-natal, nos exames da primeira fase da gravidez. 5 a 10% vão desenvolver as doenças associadas ao HTLV1, de alta morbidade, alta mortalidade, na vida adulta. Então, aqui é uma das intervenções que a gente está fazendo para poder tá diminuindo o risco, né, das doenças oncogênicas lá mais tardiamente. E as duas associações principais da doença, né, a mielopatia associada ao HTLV1 e a leucemia e linfoma de células T. Então, quando a gente propõe fazer esse rastreamento no pré-natal, evitar a transmissão vertical, é isso que a gente quer diminuir, né, ao longo prazo, né, na vida dessa criança que vai se tornar um adulto um dia. Os testes de triagem, eles apenas detectam a presença de anticorpo específico contra o vírus. E os testes de confirmação conseguem definir qual o tipo dele que causou a infecção. Então, a gente vai ter, né, a triagem. A triagem deu negativa, acabou ali, minha triagem, ponto. Agora, a triagem deu positiva, isso não é diagnóstico, eu tenho que passar para a segunda etapa, que é a confirmação, que eu vou fazer por PCR ou pelo Western blot, tá? Então, essa paciente, no momento do parto, ela já deve estar com isso estabelecido, porque a gente vai precisar tomar alguns cuidados, né, durante o parto e depois, principalmente, durante a amamentação, tá? Então, a gente realiza o teste de triagem na primeira consulta, confirma a infecção e definição do tipo viral pelo PCR, e se confirmado o HTLV, o encaminhamento da gestante para o ambulatório de referência. O ambulatório de referência aqui, gente, não é pré-natal de alto risco, porque o acompanhamento dessa gestante, ela é no risco habitual, porque a gente não tem nada para fazer no pré-natal. O que a gente tem para fazer é no período de parto, tá? O ambulatório
de referência é o de infectologia de adulto. Para quê? Para avaliar, né, se tem mais alguém na família, né, se precisa tratar, o que precisa tratar. Se tem mais alguém na família, fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento, porque não tem tratamento, né? Então, a orientação quanto à contraindicação da amamentação, isso a gente já vai falar lá no pré-natal, para essa mulher não criar expectativa, encaminhamento da gestante para o ambulatório de referência, né, que é o de infectologia do adulto, e o acompanhamento do pré-natal no risco habitual, porque durante o pré-natal não tem nada a ser feito. Precisa estar anotado no cartão de pré-natal para quando essa paciente chegar na maternidade, isso já está certo para as condutas do momento do parto e pós-parto sejam adequadas. Tá? O parto, isso que mudou. Diagnóstico confirmado. Então, eu tenho o teste de triagem e depois eu tenho o teste confirmatório positivo. Essa paciente deve ir para a cesárea. A abordagem é igual do HIV, né, que a gente tem, né, só que no HIV a gente ainda leva em consideração lá a carga viral e tem profilaxia para ser feita, o que a gente não tem, tá? Mas os cuidados da manipulação, eles são iguais. Se eu não tenho teste confirmatório, ou o teste confirmatório é indeterminado, eu vou ver se tem algum sinal de doença associada. Se tiver alguma manifestação da doença do HTLV naquela mulher, eu vou indicar parte cesárea. Se não tiver, a via obstétrica, tá? E no parto, a gente vai marcar com 38. Ah, mas cesárea letiva não é com 39? É, mas é que aqui eu quero evitar de entrar em trabalho de parto, de romper bolsa, então a gente vai esperar o termo, mas a gente não vai querer fazer essa paciente depois de já ter tido ou trabalho de parto ou bolsa rota, tá? Se a gente conseguir fazer o parto umbilicado, é aquele que não rompe a bolsa, o clampeamento do cordão deve ser imediato, porque a gente, né, em parto a gente faz o clampeamento oportuno depois de 1 minuto, aqui não, aqui é uma das indicações de fazer a ligadura do cordão imediata, e hemostasia rigorosa e troca de compressa antes da gente fazer a abertura do útero. Tá? Então, na hora que a gente começa o procedimento cirúrgico, já deve fazer ali, né, o fechamento desses vasos, trocar as compressas de campo para diminuir a chance de contaminação do recém-nascido. Amamentação, né? HTLV confirmado, nem pensar em amamentar, tá? A gente inibe a lactação com a cabergolina e deve ser oferecida a fórmula láctea para elas até os 6 meses de vida. O diagnóstico não concluído, ou seja, nós falhamos no pré-natal, porque a gente teve desde a primeira fase até o final para conseguir esse resultado, tá? Manter a amamentação exclusiva até no máximo 3 meses de idade, porque, né, depois disso a gente vai aumentando muito o risco da transmissão vertical, mas é óbvio, né, que isso, vocês veem, do ano passado para cá já teve uma mudança, né, a gente tem que conversar muito com essa família, que não é uma coisa que a gente possa garantir com 100% de certeza, que até 3 meses não tem transmissão vertical, que depois de 3 meses tem. Então, o que a gente tem que fazer para não ficar numa situação dessa é realmente concluir o diagnóstico durante o período do pré-natal, tá? Não é no momento do parto. Porque também, né, quando essa paciente chega no parto, é lógico que a gente vai pedir o confirmatório aqui, se não tiver, mas aí vem aquele negócio, suspendo ou não suspendo a amamentação? E aí, né, como que é? E se essa criança realmente infectar, né? Então, assim, é uma situação que ninguém precisa estar nela, tá? E se houver alguma manifestação da doença associada ao HTLV ou algum familiar que tenha, a gente suspende a amamentação até que confirme. Tá? Então, acho que esses eram os pontos. Lembrar que o HTLV, ele é de notificação compulsória. Qualquer pessoa que tenha infecção pelo HTLV, independente de ser gestante, toda gestante parturiente ou puérpera, ele precisa de fazer a notificação compulsória. E também a criança que é exposta ao risco, não é que ela é diagnosticada, que foi exposta ao risco, tem que fazer com essa nota, né, de que é isso. Não é positiva ou negativa, é exposta ao risco, né, dessa transmissão vertical.
aqui. Essa daqui foram, né, as abordagens da anemia e do HTLV, que saiu aí essa nota técnica em 2025, diferente do que a gente tinha feito, acho que foi em novembro ou dezembro, a gente tinha feito a apresentação um pouco antes desse período, tá? Acho que era isso que eu tinha para a gente estar apresentando, agora eu abro para discussão e olhar aqui o chat se tem alguma coisa. Traço falciforme, sim, pode usar, tá? Deixa eu abrir o chat. Ah, não tô achando o chat aqui. Onde? Doutor, se quiser eu posso ler aqui. Doutora Maria Paula, quer que eu leia aqui? Meu Deus. Há malefícios do início da suplementação oral de ferro antes do segundo trimestre, não ser pela náusea? Gente, é assim, não tem porquê. Se eu vou fazer uma suplementação, essa paciente não tem anemia, e o ferro ele vai dar intolerância nesse período, tá? Então, assim, vamos esperar as 12 semanas, não precisa prescrever no primeiro dia, né? Pré-natal é uma vez ao mês, né? Então, a gente vai ter o contato com essa paciente. Eu acho que eu cheguei aqui no final do chat, eu vou olhar direito. Pela rede Impar. Da Isabela eu vi na hora, né? Eu já fiz o comentário isso. Isso vai precisar ser visto, tá? Porque ele é preconizado pelo Ministério. Isabela, eu acho que talvez precise gerar aí alguma ação em relação a isso. O traço falcêmico pode usar o sulfato ferroso, né? E, idealmente, devo solicitar a cultura para estrepe para todas as gestantes? Sim, tá? Entre 35 e 37. Esse é um momento adequado da gente fazer. E aí, eu acho que precisa ter uma discussão bastante séria, que é da questão se os laboratórios contratados, eles usam, né, o meio de água-sangue para poder fazer, né, essa cultura, porque se não usa a cultura adequada, o meio adequado, a cultura, ela perde toda a eficácia dela. E aí, aquele benefício que a gente tem de usar a cultura ao invés do fator de risco, né, que essa sempre foi minha grande preocupação nessa preconização, que aí chega aqui, tem uma cultura negativa, eu olho para o fator de risco, olho para o fator de risco e não faço nada, né? Então, assim, a qualidade do resultado da cultura, né, ele é muito importante, tá? Quanto à suplementação do ácido fólico em gestante de risco habitual, fazer até 12 semanas, até o final da gestação, tá? A gente faz tempo que passou a ser recomendado dessa forma, né? A gente utilizava, começando 3 meses antes da gravidez, até 12 semanas, pensando só na questão da profilaxia, das lesões do sistema nervoso central, das malformações do sistema nervoso central, né, e acima de 12 semanas, o que a gente pensa no controle da anemia, tá, então deve ser utilizada até o final da gravidez. A dose é que é de 400, a gente sabe que a gente tem uma dose aí no postinho, no comprimido de 5, né, 5, como é? 5 miligramas, né, ou 5 gramas, 5 miligramas. Então, assim, a gente usa uma dose maior, mas também teve uma época que falava dele estar relacionado às outras alterações, mas isso, do ponto de vista, assim, de insegurança para a gravidez, não foi demonstrado, tá? Então, hoje a gente usa com muita tranquilidade o ácido fólico até o final da gestação. Na verdade, quais os cuidados específicos na gestante com anemia falciforme, uma vez que a gente não pode usar sulfato ferroso? São pacientes que têm muito risco, né, da repercussão fetal de crescimento uterino restrito, são pacientes que têm risco infeccioso extremamente alto, são pacientes que muitas vezes são politransfundidas, então não pode usar porque elas têm um acúmulo, né, de ferro já, e muitas vezes, inclusive, elas já usam aquela medicação quelante de ferro exatamente por causa de transfusão repetida. São pacientes que precisam ser acompanhadas, né, no alto risco e mais junto com o pessoal da hematologia, né, a gente tem aí um programa de Minas, que é do Hemominas, que é o projeto Aninha, a gente tem que fazer função hepática, renal, durante todo esse período,
infecção para essas pacientes é extremamente grave, uma importantíssima causa de mortalidade, desidratação, controle de dor, porque elas têm muita lesão, às vezes tem lesão de colo de fêmur que a gente precisa realmente fazer aí bastante cuidado. São pacientes muito difíceis dentro do pré-natal, tá? E aí a anemia, se ela cai no nível muito baixo, abaixo de 6, nessas pacientes, é nesse momento que a gente pensa em transfundir. É tolerado para elas uma gravidade muito maior dessa hemoglobina, tá? Olha, esse negócio do ácido fólico, lembra que saiu do estado, daquela coisa? Nunca mais, Isabela, chegou isso para nós, tá? Eu acredito que não chegou, não sei se tiver alguém ligado à farmácia aí que saiba fazer, e a gente continua fazendo a prescrição, pelo menos do comprimido. Eu até apresentei, né, quando saiu aquela cartilha do manual lá da Secretaria de Estado, mas, na verdade, não chegou, tá? Pelo menos que eu saiba. Uhum. Além da Materona, olha, eu uso o Materna, é o que eu mais gosto, não sei se tem outros não, tá? Mas ele eu conheço a formulação e ele atende tudo que a gente faz. Então eu sugiro, né, que cada um olhe aqueles que têm o costume e veja se tem a quantidade certa, pelo menos 400, né, de ácido fólico, se for o folato, pelo menos 600 e pelo menos 60 miligramas do sulfato ferroso. É muito comum a gente encontrar dose baixa de sulfato ferroso, tá? O folato, ele só precisa ser utilizado para aquelas pacientes que têm aquela MTHFR, né, que é uma alteração, né, que às vezes, quando a gente pesquisava anteriormente as trombofilias, hoje ela não é mais considerada uma trombofilia. São para essas pacientes que não conseguem fazer o ácido fólico se transformar em folato dentro da cadeia e que a gente precisa estar usando folato. Fora isso, só gastar dinheiro. Agora, se for usar, é o de 600, né? Aí tem que usar na dose certa. Eu acho que eu passei por todos, né? Certo. Gilmar, então, se você quiser encerrar, e eu acho que hoje ficaram duas tarefas aí, né? Essa questão da gente ver se chegou o ácido fólico em gotas, que a gente pensa às vezes se da farmácia eles conseguem responder isso para a gente e a gente mandar. E a questão da cultura do estrépito, que eu acho que fica para a gestão de todos os municípios, tá fazendo essa avaliação, né, da condição dos laboratórios fazerem isso com qualidade, para que a gente não deixe ninguém desprotegido. Certo. Doutora, então, eu até anotei aqui, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acho que tá, acho que ela talvez não, tá, né? Então, até fiz a anotação aqui, né? A gente vai dar uma confirmada junto à farmácia sobre o ácido fólico, né, em gotas, e talvez fique como, né, dever aqui a gente dar uma reforçada junto aos gestores, né, da questão da cultura, né, já que está bem estabelecido no protocolo. Só queria dar uma reforçada em relação ao HPLV, né? A gente, desde do encontro do ano passado, a gente elaborou o protocolo, né, o fluxo regional, e aí até queria um retorno, assim, se teve uma melhoria, se for possível, doutora, se houve uma melhoria em relação à chegada da gestante com o diagnóstico, no momento do parto, né? Houve essa melhora, porque a gente fez essa pactuação na CIB, né? Nós pactuamos em CIB, a gente não conseguiu caminhar muito, né, em relação à referência do município de Passos,
mas eu sei que, né, os gestores ficaram com esse dever de casa, né, da realização do exame confirmatório em cada município. Aí eu só queria, se você só pudesse dar um feedback em relação a isso. Ó, o HTLV, né, a parte do ELISA, a gente tem visto assim, junto com a primeira fase, eu acho que isso foi uma prática que as pessoas realmente adotaram. Agora, do confirmatório, eu também não tenho visto o confirmatório, mas também não tenho visto assim, porque não tem tido indicação. Eles estão vindo negativo na maior parte, não peguei nenhum positivo. Nós pegamos acho que foi de Piuí, que a paciente tinha feito por conta dela, por conta própria, né? Ela não tinha feito através da rede, e teve uma outra que foi daqui, que também é paciente que fez. Então, eu não tenho, assim, visto se está funcionando ou se não está funcionando, porque as duas que eu pegamos positivo vieram que elas mesmas fizeram. Ah, certo. Aham. Mas a gente pode até dar uma reforçada nesse fluxo, né, junto aos gestores, mas só de não ter chegado nenhum caso, pode ser que tenha caminhado um pouco nesse sentido, né, em Sim. relação aos municípios. Uhum. Não, então